Um furo duplo expresso. Rufem os tambores. Olha só, recebi uma comunicação aqui de uma fonte sobre o que aconteceu realmente com aquela publicação que faliu, né, o tal do Vortex, que foi fundado pelo Diego Skosteg. Sabe quem é Diego Skosteg? É aquele cidadão que pratica o jornalismo de esgoto, que é muito próximo, era praticamente um dos porta-vozes do Deltan Dallagnol durante a Lava Jato, que surgiu na Veja, né, para aí você ver o pedigree do sujeito, surgiu na Veja, e ele é o autor daquela matéria nas vésperas da eleição de 2014, disputada entre a Dilma Rousseff e o José Serra, com aquela história do caramba, é muito dinheiro, né, e falando que tinha pacotes de dinheiro circulando na Casa Civil, né, naquela altura tinha passado pela gestão da candidata Dilma Rousseff, né, e que era fake, aquela história lá de um bandido, sabidamente bandido, que foi preso dizendo que queria um empréstimo de 1,2 bilhão no BNDES, que para ser concedida a tal da Irenice Guerra, né, a faz tudo da Dilma, falou que teria que pagar não sei quanto e que ele entregou envelopes na Casa Civil do Planalto. Ele já tinha se prestado a esse serviço, e aí depois ele foi para a revista Época e se tornou editor-chefe da revista, né, um desqualificado como esse. Por que isso foi feito durante a Lava Jato? Porque ele tinha a conexão com o Deltan Dallagnol, etc., e ele conseguiria, assim, né, os furos, os vazamentos, etc., só que, acabando o ciclo da Lava Jato, ele foi demitido da Globo, né? E aí, qual que foi o novo projeto dele? Ele abriu, nesse ano, esse tal de site Vortex, que já deu uma barriga fenomenal aí semanas atrás, dizendo que o Weintraub, né, o ministro aloprado da educação, ia ser demitido, estamos aguardando até hoje, né? Mas ele diz, né, que haveria investidores estrangeiros por trás desse site Vortex que não podem ser identificados aí por cláusulas de confidencialidade. A gente descobriu quem são os investidores estrangeiros, entre aspas, que de estrangeiros não tem nada. Prepare-se aí, um furo em primeira mão do Duplo Expresso, depois eu devo publicar isso nas redes sociais. Não é estrangeiro nada, né? Na verdade é uma triangulação, pessoas bandidas no Brasil, empresários bandidos, usando uma sociedade constituída em Miami para controlar um veículo brasileiro. Então você vê sempre que esses bandidos, né, procuram controlar veículos de comunicação. Então você lembra, não sei se é bandido, mas assim, pessoas, vamos dizer, controversas. O Nelson Tanuri, né, comprou o Jornal do Brasil. O Paulo Henrique Amorim dizia que o Brasil 247 é do Daniel Dantas, e agora essa pessoa aqui que a gente vai mencionar tentou emplacar esse veículo Vortex. Aí você vê também o George Soros por trás do Desconfie Cada Vez Mais, o DCM, né? Quem mais aí, né? A Globo já é a própria finança transnacional, sempre usando a imprensa como arma, né, para suas maquinações políticas e também financeiras, né? Então, o que aconteceu? Primeiro, não é investidor estrangeiro nenhum, e o site, por que o site faliu? Vai ficar muito claro, né? O que o Diego Skosteg publicou é o seguinte: né, há uma diferença de estratégia e por isso não tem como manter, e demitiu toda a redação em São Paulo, e em Brasília demitiu os nomes mais sêniores e ficou só com algumas pessoas, e não sabemos nem se vai manter, né, esse projeto. Mas agora a gente fala em primeira mão o que aconteceu. O que aconteceu é que esse empresário bandido, que alegadamente ia sustentar isso, teve, nesse ínterim, desde o lançamento do site, os seus bens bloqueados pela Justiça Brasileira. Então, ele que pagava lá o cachim, cachim, para o Diego Skosteg poder, né, pagar essas pessoas, os jornalistas, ele teve seus bens bloqueados, e com isso a fonte secou, né, a torneira fechou, e ele foi obrigado, né, acabando com o fluxo de caixa, acabando com a entrada, teve uma asfixia financeira e não teve jeito, a não ser depois de um mês de contratadas, pessoas que vieram de veículos estabelecidos, né, Metrópolis, que mais aí, tal, Nexo, e blá blá blá, botou todo no olho da rua, porque não tinha mais o capital de giro, né? Não tinha mais o capital de giro. Bom, para você ver que eu não estou mentindo, eu vou me autorizar a colocar a conversa que eu recebi pelo WhatsApp, mas você não vai saber quem é minha fonte. Deixa eu enquadrar aqui, ó. Me mandou o link, ó. Isso aqui, uma matéria assim. Por que a pessoa me mandou esse link aqui? Essa foi a matéria, ó, aqui. Eduardo Cunha queria destruir... Eduardo Cunha, 2 pontos. Moro queria destruir a elite política. Conseguiu. Na revista Época. Essa matéria é do Diego Skosteg. Que matéria é essa? Você que é Expresso Auto conhece há muito tempo.
é a matéria de capa com o Eduardo Cunha, em que o Diego Schosteg foi ao Twitter, vou botar aqui na tela, dizer, quando da publicação dessa matéria, que a entrevista foi fora da cadeia. Aquilo ali era o segundo semestre de 2017, quando nós apuramos que ele não estava preso, estava clandestino em Brasília. O Diego Schosteg trabalhava em Brasília e ele fala lá no Twitter, eu vou ter que achar de novo, porque sempre fica o dito pelo não dito. Vamos lá no Twitter, eu vou botar aqui, Diego Schosteg, vamos lá juntos, personagens, Schosteg, na verdade Schosteg, né, esse nome é basco, né, Schosteg, Diego Schosteg, e colocar prisional, acho que é prisional, a gente acha, vamos ver, prisional, pronto, primeiro resultado, olha, 30 de setembro, então a matéria sai 29, no dia seguinte ele vai e coloca o seguinte, acerca das circunstâncias da entrevista de Eduardo Cunha à revista Época. Não foi concedida na Papuda, nem em qualquer lugar do sistema prisional. Você, Expresso Nauta, soube bem antes disso, não é que o Eduardo Cunha não estava preso. Mas tem gente até hoje que mente dizendo que sim, né? Enfim, não vou entrar nesse tema. Se quiser ver aí o vídeo em destaque na entrada do Duplo Expresso, fala disso, né, das provas que a gente conseguiu documentar de que o Eduardo Cunha estava clandestino em Brasília, naquela altura, pelo menos naquela altura. Eu desconfio que ele nunca teve preso, teve assim, dias só, né? Ele sempre ficou sozinho, né, em célula exclusiva e tal. Isso, quem é de prisão sabe perfeitamente que isso aí é para poder sair com a pessoa, né? Ela não é vista no banho de sol, etc., não é vista no refeitório, coisa e tal, né? Mas com certeza, né, há provas, até essa prova aqui, testemunhal de Diego Schosteg, que no segundo semestre de 2017 o Sérgio Moro dizia que tinha prendido o Eduardo Cunha e ele estava solto em Brasília, como fala aquela coisa? Serelepe? Não, era... eu ia falar outra palavra aí, mas enfim, mandando e desmandando na política brasileira, o que inclusive o próprio STF falou na decisão em que disse que ele teria que sair de Brasília e ser mandado de volta para Curitiba, né? Então tá aqui, esse é o Diego Schosteg. Quando ele falou isso aqui, ele era o editor-chefe da revista Época. Então tá aqui, olha, a descrição dele atual, que ele coloca, fundador e diretor do Vortex, que é esse site, eu vou falar agora quem tá por trás. E coloca em inglês, né? Founder and CEO do Vortex. Vamos lá pro furo, minha galera? Vamos embora. Então, esse link aí foi colocado, vamos de novo lá para o WhatsApp para você ver que eu não acrescento uma vírgula ao que direi aqui agora. Vamos junto, ó. O que apurei com os colegas sobre a quebra do Vortex? Número 1. Muitos não assinaram contrato. Estavam trabalhando da confiança, tendo fechado acordo de boca com o Diego Schosteg, né, que seria a laranja desses interesses econômicos. E aí ele coloca aquele emoji com a pessoa dando um tapa na própria cara, né? Número 2. Diego disse para alguns que sustentaria os primeiros meses do site com venda de um apartamento. Não era nada disso, é fake. Para outros, tinha prometido que tinha verba para sustentar o site por 3 anos. Número 3. Quem está por trás do Vortex são Ricardo Andrade Magro, dono da refinaria de Manguinhos, conhecido antro de crime, né? E por trás do esquema do Eduardo Cunha, por muito tempo, você vê como tudo se encaixa, né? As coisas estão todas ligadas, né? Sustenta lá, a Manguinhos sempre teve fraude fiscal, né? Com isso que eles conseguiam importar, na verdade, os derivados e refinar nada e vender sem pagar imposto aí e tal. Inclusive, já foram pegos também em falsificação de combustível, assim, criminosos do mais alto gabarito, né? E aí falou, ó, então, quem estaria por trás seria Ricardo Andrade Magro, dono da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, preso por sonegação em 2016. Já foi preso, inclusive. E o advogado Marcos Joaquim Gonçalves, que já defendeu Eduardo Cunha. Olha como tudo está relacionado. Depois deu um Google nesses nomes para ver o tamanho de coisa boa, entre aspas, que aparece. Nem cheguei a fazer isso, mas acredito, né? Estando envolvido com o Eduardo Cunha, a gente sabe como é que é. Número 4. Ricardo, né, o dono da refinaria de Manguinhos e preso em 2016, seria o tal do investidor estrangeiro, que opera uma empresa em Miami. É fácil, eu também posso constituir uma empresa em Miami. E Marcos Joaquim seria quem fazia a ponte entre ele e Diego Schosteg. Número 5. Diego recebeu a proposta de montar o Vortex quando foi fazer
a entrevista com o Eduardo Cunha na cadeia em setembro de 2017. Essa que eu acabei de te mostrar, pessoal. Vou botar aqui mais uma vez. Olha. Então, você vê como ele já estava, né, com esse planejamento há muito tempo. Está aí a publicação. Então, ele foi falar com o Eduardo Cunha e lá o Eduardo Cunha deve ter falado com ele o seguinte: olha, mas por que você não monta um veículo aí e tal? Então, você vê, o cara que era o porta-voz do Deltan Dallagnol virou empregado do esquema Eduardo Cunha. E aí você entende como é que Curitiba e Cunha é a mesma coisa. E você vai me dizer que o Eduardo Cunha está preso? O cara era o paladino da Lava Jato, esse Diego Scosteg, né? Fazia live todo dia com informações vazadas diretamente do Deltan Dallagnol, e ele recebeu uma proposta de emprego do Eduardo Cunha, né? Que era aí a cabeça política desse esquema da refinaria de Manguinhos e outros esquemas. Então, vamos lá de novo. Bom começar o dia assim com furo, né? Vamos lá, ó, voltando aqui. Ele recebeu, então, a proposta naquela altura ali, com a entrevista em 2017. Só que tem um erro aqui nessa apuração, porque a pessoa fala, ó, entrevista com o Eduardo Cunha na cadeia, em 2017. Não, cara, fonte, não foi na cadeia. E aí eu vou aqui ao Twitter mostrar que não foi na cadeia, mais uma vez. Foi fora da cadeia, e o próprio Scosteg foi e revelou aqui no Twitter. Tá lá, você pode buscar, né, e se ele apagar, isso tá printado, né? Quantos prints? Muitas pessoas já fizeram print dessa publicação do Diego Scosteg, né? E você soube a verdade anteontem, antes onde? No Duplo Expresso, né? Continuando, então. Deixa eu descer aqui. Número 6. Dinheiro para 3 anos o Diego não tinha. Ele só recebeu o primeiro repasse dos investidores supostamente estrangeiros para bancar o primeiro mês do site. Antes do segundo repasse, aconteceu uma coisa chata. Esse Marcos Joaquim, dono da refinaria de Manguinhos, teve os bens bloqueados no STF. Tá aqui a matéria, vamos abrir lá no site O Globo. Vou botar aqui na tela. Tá agora lá, ó. Aí, ó. Bela Megali, uma agrojornalista. Não, paywall não, gente. Sério isso, né? Tá, parou aqui, ó. STF bloqueia 3 milhões de ex-advogado de Cunha que foi alvo da PF. Na verdade, a ponte, né, a liaison, como falou aí, entre o dono de Manguinhos e o Eduardo Cunha e até o Diego Scosteg. O advogado Marcos Joaquim Gonçalves Alves, um dos alvos da operação da Polícia Federal de hoje, no dia 21 de outubro de 2019, que apura fraudes em fundos de pensão, teve 3,2 milhões de seu patrimônio bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal. Marcos Joaquim ficou conhecido por ter atuado na defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, esse dinheiro possivelmente era o que dava ali o capital de giro desse site. Foi bloqueado, não teve mais como pagar. Você vê como tudo vai fechando, né? Então, realmente, uma pessoa aí que, poxa, foi editor-chefe da época, ia chamar pessoas gabaritadas da imprensa, como chamou, pessoas muito sêniores, tendo só um mês, não, é porque ele achava que a coisa estava certa, mas aí foi o STF e cortou o oxigênio financeiro, cortou o capital de giro, o cara teve que demitir todo mundo. Então, é isso o que está por trás, minha gente. Aí, continuando aqui, vamos lá para o relato da minha fonte. Ó. Número 7, continuando. Em vez de dizer que não tinha mais dinheiro para o site, o Diego Scosteg deixou todo mundo trabalhando por um mês inteiro, sabendo que não pagaria o salário de novembro. Número 8. Na sexta-feira, Diego mandou um e-mail às 3 da manhã, convocando toda a redação de Brasília para uma reunião às 10 da manhã. Número 9. Quando começou a reunião em Brasília, toda a equipe de São Paulo havia sido demitida já. Número 10. Em Brasília foram demitidos Larissa Rodrigues, que era do Metrópolis, e o Guilherme, que era do Jota, né? 2 sites grandes aí. O restante da redação teria 50% do salário reduzido, sem a garantia, mesmo assim, de que vão receber qualquer coisa que seja. Número 11. Ao contrário do que o Diego Scosteg tweetou, e aí ele ficou batendo uma pessoa aí que foi demitida nessas condições em São Paulo, reclamou que o Diego Scosteg sequer ligou para elas para comunicar que elas estavam demitidas, e aí o Diego Scosteg ficou batendo boca com ele no Twitter, né? Então, é por isso aí que isso rolou no fim de semana. Aí, olha só. Número 11. Ao contrário do que o Diego Scosteg tweetou, a reunião em Brasília foi tudo menos tranquila. 2 repórteres já anunciaram que vão largar o site na segunda-feira, né? Essa segunda-feira passada. Número 12. No meio da reunião em Brasília, aconteceu o apagão no plano piloto na chuva de sexta-feira. Prenúncio do que viria. Número 13.
Depois da reunião coletiva, isso aí, né, lá em Brasília faltou luz, Diego conversou individualmente com alguns. Uma repórter ligou o gravador do celular, então tem esse documentado, e o Diego começou a chorar. Número 14. A merda pode respingar na mulher de Diego, Renata Agostini, que era da Folha e acabou de ir para CNN. Ela não tem nada a ver com a história, mas pode ter parte dos seus bens bloqueados, se tiver casado em comunhão parcial. Tem mais um comentário aqui embaixo que eu preciso ver se é próprio para a transmissão ou não. Não, o restante é só em off, não posso comentar mais sobre isso. Mas então mais um furo aí, em primeira mão, passado para você expressionauta, né? Vamos ver se alguém do Piguim Vermelho vai falar disso daqui a 6 meses, né? Que nem fizeram com o Limited Hangout do Glenn Greenwald.